Esse aqui é um pincel assim que não é... Pela sua natureza ele não é um pincel muito interessante, ele é de cerdas sintéticas. Ele serve para passar corretivo ou sombra cremosa e coisas assim. Então, sei lá, é basicamente um pincel de cerdas sintéticas com a ponta um pouquinho meio assim mais bicudinha. E ele passa realmente a sombra cremosa e o corretivo direitinho, mas sabe, não tem nada de muito especial nele. Eu, por exemplo, gosto mais do SS242 Sigma, que vem no kit completo e não no kit premium. Eu acho mais bacana pra corretivo e essas coisas assim. O que mais? SS214, esse pincelzinho aqui é um pincel bem bacana, também seria legal se fosse vendido separadamente. Eu tenho a versão da MAC. O da MAC tem o cabo um pouquinho mais curto e as cerdas do da MAC, vocês conseguem enxergar, elas são mais retinhas aqui em cima, enquanto o Sigma é bem arredondadinho. Na aplicação da maquiagem e tal, não acho que faça grande diferença esse corte mais arredondadinho. Mas esse pincel, por ele ter as cerdas bem baixinhas assim, ele é muito bom pra, por exemplo, se tu passou um lápis de olho e tu quer dar uma esfumada, ou tu quer passar sombra aqui embaixo do olho, passa sombra em cantinhos e tal, ele é muito bom pra isso. Dá pra fazer uns olhos bem legais só com um pouco de lápis. E esse pincel aqui, porque tu pode ir esfumando ele, fazer um smoke eye, uma coisa assim. Belo pincel. Próximo, SS217. Esse do kit eu fiquei levemente desapontada, não porque seja um pincel ruim, mas é que eu já tinha experimentado o SS217 que eles dão como brinde quando tu compra um kit de pincéis ou o kit de maquiagem da marca. Eles dão esse aqui. E quando eu experimentei esse aqui, eu fiquei impressionada sobre como ele é parecido com o da MAC mesmo, o 217 da MAC. Ele é, sério, igualzinho, não tem, assim, tirar nem pôr. E já o do kit eu achei um pouco diferente, eu achei ele mais magrinho, não tão denso quanto o pequenininho, sabe? Então, não que seja ruim, esse pincel aqui ele é bem bacana, assim como o da MAC e o pequenininho, pra passar sombra, esfumar, passar cor no côncavo, ele é bem multiuso, dá pra fazer muita coisa com um pincel, com esse pincel só. Só que eu, sei lá, eu esperava que ele fosse um pouquinho mais parecido com a versão mini. Mas assim, sem problema, entendeu? Ele faz o que ele tem que fazer, é um pincel bem fofinho, bom pra esfumar, bom pra passar sombra. E é isso. Próximo é o 212. Ele é um pincel de delinear e ele é retinho aqui em cima. Ele também pode ser usado pra preencher sobrancelha e coisas assim. Outra coisa bacana, legal de fazer, por exemplo, pegar, passar ele na pontinha do lápis ou num delineador cremoso líquido e passar cor dentro do olho, na parte de cima, que pode ser meio complicado às vezes. Eu sei que eu vivo me piscando e machucando meu olho, mas com esse pincel que fica mais fácil, é só levantar um pouquinho a pálpebra assim com o dedo e encostar o pincel com o produto junto dos cílios. Muito bacana para esse propósito. E é isso. Não tem muito o que falar de um pincel de delinear. Próximo é o SS210. Esse pincel aqui é bem bacanoso, porque ele é mais fino do que a maioria dos pincéis para delinear. Ele tem a ponta minúscula, como vocês podem ver. Ele faz um traço bem, bem fininho. Se eu pudesse melhorar alguma coisa nele, seria só ele ser um pouco mais, não duro, mas um pouco mais firme, porque qualquer toque ele já, sabe, tá vendo que ele vai pro ladinho, seria bom se ele fosse um pouquinho mais firme. Mas fora isso, faz um traço bem fininho, é um bom pincel de delinear. E por último, nós temos o pincel de lábios, que vem assim, ele tem essa tampinha bem bacana. Esse aqui é o SS316, é um bom pincel de lábios e eu gosto muito da tampinha porque assim, se o pincel estiver sujo, ele não fica melecando nada dentro da bolsa, as sujeirinhas também não entram em contato com o pincel. E ele é um bom pincel de lábios, assim, não tem nada de espetacular, mas ele aplica a cor direitinho nos lábios e tudo mais. E é isso, gente, então, assim, só pra resumir, é um kit bacana, tem alguns modelos bem interessantes que, assim, pelo que eu vejo do que a gente tem de pincéis nacionais, ou tu não encontra, é muito difícil encontrar alguns parecidos. O preço não é dos melhores, mas se tiver com uma graninha sobrando
e quiser ampliar o teu kit de pincéis, eu acho que é uma boa. E é isso. Tenha um bom dia. Beijos.